Isso. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal que está nos assistindo nas redes da Fundação Maurício Grabois. Tá virando hábito, né, Elias? A gente conversar nas sextas-feiras. Espetacular, cara, esse hábito. Eu tô adorando também. E que se repita, né? Porque eu falei que eu já tá, da última vez, eu falei, amigo, eu já estou me autoconvidando, então já estou me autoconvidando de novo agora, entendeu? Sabe que a gente tem bastante assunto para falar. O assunto de antes da live já era um assunto, mas essa live é especificamente sobre a China, né, Elias? E sobre o que está acontecendo agora lá. Primeiro, eu queria começar apresentando para vocês, embora o pessoal aqui das redes da Fundação conheça o Elias, mas o Elias, toda segunda-feira, tem o quadro de maior sucesso da nova TV Grabois, né, mostrando não só a necessidade dessa tradução, né, Elias? Porque quando a gente populariza, e tu escreveu sobre isso essa semana no Twitter, quando a gente populariza o conhecimento, é como uma tradução dele para camadas mais amplas. Estão mostrando como isso dá certo e também como é grande o interesse na China, né, Elias? Já conversamos sobre isso uma vez, sobre o impacto antes de nós começarmos o canal, o programa do canal Grabois, né? E porque eu particularmente já falei que eu decidi que me tornar um intelectual público, né? Então a TV Grabois está me ajudando muito nisso. Eu tenho que te agradecer por isso, inclusive, né? E porque a China, talvez, a Manuela Dávila e a China são as duas maiores vítimas de fake news no Brasil hoje, né? Então a gente precisa fazer um trabalho que não é pequeno, né? É um trabalho permanente e que tu desenvolve com muita metodologia. Nesse último período, Elias, a gente já passou por vários assuntos que são, digamos assim, a desinformação crônica sobre a China, né? Porque a China enfrenta uma espécie de desinformação crônica que atravessa as últimas décadas, né, relacionada à questão econômica, à forma de as relações de trabalho, a relação com o meio ambiente, e tu enfrentaste essas questões. Mas essas últimas semanas despertaram muita curiosidade, porque as pessoas simplesmente já entendem pouco de China e não entenderam nada do que está acontecendo na China. Então, eu quero começar te fazendo uma pergunta bem genérica para a gente começar a conversa, botar a bola no meio do campo. O que está acontecendo na China, que é o nome da nossa live de hoje, Elias? Pessoal, eu espero, vai ser uma resposta longa, tá? Não que eu gosto de ser não sintético, mas não tem jeito, porque o processo demanda uma resposta um pouco mais longa do que habitual. Na China, se você for na China hoje, você vai morar na China, você vai perceber o seguinte: água, luz, comunicação, estrada, ferrovia, ou seja, aqueles setores chamados estratégicos, correios, né? Correios, pessoal, banco, tudo isso é estatal, né? Então, o que importa para a economia funcionar no sentido mais estratégico da palavra é estatal, né? Por outro lado, o setor de serviço, que é aquele setor que você trabalha no cotidiano em cima daquele, por exemplo, entregador de iFood, a tutoria de educação, porque na Ásia tem essa coisa da aula do reforço, que é uma doença na Ásia, Big Techs, no sentido de hardware e software de computador de internet, tudo isso é privado. E ao longo do tempo, o que foi acontecendo? Ao longo do tempo, essas empresas que começavam como empresas pequenas foram se tornando grandes empresas, foram se transformando em monopólio privado, não é? E ao lado disso, muitas delas estavam lançando as chamadas IPOs. O que é IPO? IPO é lançamento público de ações. Algumas delas fora da China, né? Então, o que acontece? Aqui no Ocidente, o governo chinês ele começou a perceber que esse tipo de empresa, porque também tem uma guerra no mundo hoje, uma guerra em torno do Big Data, que eu chamo, né? Ou seja, quanto mais Exatamente. os países eles precisam conter para si, ou seja, para os estados nacionais, a maior quantidade de informações possíveis. E quando você pega uma empresa como a Didi, que é a empresa de táxi, que é a dona da 99, e lança uma IPO nos Estados Unidos, em certa medida você está abrindo um flanco estratégico para os americanos terem acesso a dados de cidadãos chineses. Então, o governo chinês não quis proibir esse tipo de ação, ou seja, esse tipo de empresa chinesa está proibido de lançar ações fora do país, até por uma segurança estratégica do país. E por um outro lado, aí cá entre nós, todo monopólio privado ele gera ansiedade de poder político, né? Então, estava cada vez mais comum na China os chamados bilionários, que é uma das distorções do regime chinês, vamos dizer assim,
fazer declarações públicas, por exemplo. Jack Ma disse o seguinte, olha, o Jack Ma, ele é um bilionário chinês, ia lançar o IPO de uma fintech. O que é uma fintech? Uma fintech é um banco, né? Um banco de tecnologia que faz crédito, faz operação bancária comercial, né? E ele começou a fazer críticas ao sistema regulatório do chinês, ó, uma coisa antiquada, não deixa o setor privado ir para frente, não sei o quê. O governo chinês esperou o último dia, o dia anterior ao IPO, para intervir e proibir o IPO, ou seja, o que existe na China, na verdade, nesse aspecto, é o seguinte: aqui no Ocidente tem uma frase em inglês, é o termo econômico, que é assim que as pessoas entendem na minha área, é too big to fail, ou seja, as empresas, elas quanto maiores no capitalismo, mais chantagem elas fazem sobre o Estado e mais vantagens conseguem, inclusive o sistema financeiro, que causou a crise de 2008 e não aconteceu nada, porque finança é too big to fail, é muito grande para quebrar. Na China está acontecendo o contrário, quanto maior a empresa privada, mais sob o tacão do Estado regulador ela vai estar. Então, o que acontece também, eu acho, que aí a minha análise mais particular também, é que existe uma mudança nos esquemas de propriedade na China hoje, ou seja, uma maior estatização da economia chinesa, no sentido de lidar com essas contradições de fora do país, ou seja, essa guerra comercial e tecnológica, e também com as contradições internas. Né? Hoje, uma pessoa que mora em Pequim, Xangai, por exemplo, é caro viver nesses lugares. Educação é cara porque existe uma competição maluca na Ásia e na China. Saúde é cara porque o governo ele entrega uma saúde pública legal, mas coisas complexas não consegue entregar ainda, né? E também imóveis na China está ficando muito caro. Então, o governo está prevendo, aliás, já estou colocando de antemão aqui, vai ter intervenção do governo também nesse setor de saúde e imobiliária. Para quê? Para baratear o custo de vida das pessoas, melhorar, vamos dizer assim, o nível de estabilidade social e fazer as pessoas terem filho, né? Porque a China está entrando numa situação em que ela vai perder o chamado bônus demográfico. Então, as pessoas estão tendo a opção de não ter filho na China hoje, por conta do encarecimento do custo de vida. Então, o governo chinês está intervindo diretamente nessas questões com esse sentido, né? E, por fim, aqui, o recado mais político, estratégico, porque existe, quando se fala muito na China, um esvaziamento do conteúdo político do que acontece lá. Existe uma citação uma palavra composta que tem sido repetida ao longo dos anos por Xi Jinping, chamado prosperidade comum. Chegou a hora da prosperidade comum, ou seja, a China cresceu o bolo muito durante 40 anos, né? E chegou o momento de distribuir o resultado desse bolo. Então, o setor privado vai pagar o pato, o setor educacional, que ganhou bilhões de dólares com essas tutorias, vai pagar o pato, e a China vai entregar o estado de bem-estar social mais bem-sucedido do mundo em 2030, né? Praticamente no fim do sistema privado de saúde do país, né? Elias, eu quero pegar 2 ou 3 questões da tua fala. O pessoal tem alguns comentários aqui, mas eu queria só pegar 2 ou 3 questões assim do que tu falou para a gente aprofundar e não necessariamente aprofundar, mas esclarecer para mim. É um movimento estatizador de determinados setores que tiveram um avanço muito grande da iniciativa privada. É isso? Eu me lembro que tu fizeste menção para mim na semana passada, numa das nossas conversas, sobre educação. Né? Esse movimento, porque tu citaste o exemplo das fintechs, né? Mas esse movimento já chegou na educação para falar para as pessoas em quais áreas da educação e como isso funciona na China hoje, essa relação iniciativa privada e Estado na educação. Eu vou fazer, são 3 observaçõezinhas e aí tu fala mais tempo porque o pessoal vem aqui para te ouvir e não para ouvir minhas perguntas. 2, a segunda questão é, tu falou algo muito interessante, que é o esforço do governo chinês, o governo russo faz isso também, para ter não um monopólio, porque é impossível, mas a maior base de dados sobre o seu próprio povo, né? E isso é algo que eu acho que nós subestimamos dramaticamente no Brasil. Na esquerda, assim, chega a ser vergonhoso, porque mesmo o sistema de distribuição de fake news, a esquerda desconhece que é feito combinada com os dados, né, com essa microtarget, né, com a mineração de dados para fazer chegar a mentira certa na pessoa certa, né?
Não é assim, é como se pudesse sempre dirigir a mentira. Então, e não só isso, né? Políticas públicas, esses dados podem ser usados, os planos de saúde usam para aumentar preço, né? De determinados pacientes a partir dos dados que as farmácias têm no nosso país. Então, é uma vergonha. Mas então tu coloca esse elemento como um dos elementos desse movimento, porque isso dá uma outra dimensão. Então, é para estatizar, mas também tem centralidade pública, digamos, a questão dos dados. E a terceira questão tu falaste para a China, para as pessoas terem filhos na China. Nesses temas polêmicos, né, que eu te falei, da desinformação crônica sobre a China, digamos assim, existe um tema que talvez seja, junto com o comer macaco, né, o tema mais que chega na cultura popular, que é a ideia que as pessoas são proibidas de terem filhos na China. Eu lembro quando eu fui lá, a primeira vez que eu fui para a China, que uma das coisas que mais me chamou a atenção era quando eu soube que as minorias étnicas nunca fizeram parte da política do filho único, né? Esse esforço para garantir, né, a diversidade dentro do território chinês. Então, eu queria que tu falasse, houve uma mudança com relação a isso? Houve. Vou começar do começo, né, caindo numa redundância. Primeiro é que essa questão da educação, a China passou na década de 90 por um processo em que se formou grandes conglomerados empresariais estatais, que além da esquerda não entender de Big Data, também não entende de empresa e de banco, né? Desculpa, já que é um divã nosso aqui, né? E, por outro lado, muito do que era saúde e educação da época do Mao Tse Tung acabou que saindo do âmbito das empresas, que eram as empresas que cuidavam desse setor social, com o processo de corporatização, da transformação das empresas do antigo modelo soviético para empresas orientadas ao mercado, apesar de estatais. Esse sistema de educação e saúde gratuito na China foi praticamente desmantelado na década de 90. Eu não estou aqui para falar contar a historinha bonitinha da China, não, entendeu? Foi as contradições de você construir um sistema novo no mundo complicado, né? O que acontece desde os anos 2000 é um processo lento de reestatização completa do setor de educação. Então, em 2004, os 9 anos são obrigatórios hoje. As crianças são obrigadas a ir na escola até os 9 anos, escola pública, né? E de lá para cá, o Estado vai avançando muito lentamente sobre o setor público do ensino superior, tá? Vai avançando. Vai diminuindo o espaço do setor privado, ou seja, é uma ação que vai sendo lento, gradual e seguro. Só que a porrada da semana passada é um recado, vamos dizer assim, eu acho que é um recado muito político do seguinte: você pega uma empresa como uma dessas tutorias na China, é um mercado de 100 bilhões de dólares anuais, né? E o governo disse o seguinte: olha as palavras de assessores do Xi Jinping que vão falar nos jornais. E estamos tomando do capital algo que era nosso de volta. O que acontece agora, ou seja, é que o Estado vai ter que fazer mudanças estruturais no ensino superior e também sobre essas tutorias, né? E aí que está a resposta que eu quero saber também, o que o governo vai fazer para colocar no lugar essas tutorias. Eu acredito que planos eles têm, eles não estão brincando em serviço nesse aspecto, ou seja, essa noção de prosperidade comum, ela não é qualquer coisa, eu acho que eles estão levando isso muito a sério no país. A questão do filho único, acabou já faz alguns anos. Hoje você pode ter até 3 filhos, tá? Então, essa acabou. Foi muito importante para conter o crescimento demográfico da China. É só você ver o que é a Índia hoje, o que é a China, ou seja, a Índia tem vários filhos das pessoas, ou seja, é um caos social. E a China conseguiu controlar o crescimento populacional. E os efeitos foram muito positivos em relação as metas estabelecidas para o país nesse sentido, não é? Então, só que agora acabou, porque a China quer se mover para uma sociedade não mais movida pelo investimento, e sim movida pelo consumo. Agora você coloca um ponto, a sua segunda questão, que eu acho a principal de todas, aí é muito cá entre nós, né? Eu sou cheio de off para 10 mil pessoas, né? A grande batalha que se dá no mundo de hoje, se você me perguntar qual que é a grande luta de classes hoje no âmbito mundial, porque acho que é nesse nível que comunistas, como consequência de pensar, ou seja, pensar em um nível de abstração mais elevado possível, entrou no Big Data. Acho que essa é a grande luta de classes hoje no mundo, ou seja, quem controla os dados, né? Quem controla a informação controla o mundo, né?
Então a China não pode se dar o direito de uma empresa dela, por exemplo, e captar dinheiro, e captar grana fora do país, e ela abrir o que eu chamaria de flanco estratégico para servir dos americanos usarem isso como chantagem em relação aos chineses, né? Então, existe sim um controle cada vez maior sobre os dados na China por parte do Estado, e tem outra, né? Ou seja, a moeda de troca na regulação, esse processo que eu chamo de estatização disfarçada, é a seguinte: tudo bem, vocês podem continuar funcionando, mas vocês vão ter que entregar os dados para a gente. O Estado pedindo os dados para a empresa. É isso que está acontecendo na China hoje. Vai pagar uma multa de 3 bilhões de dólares por práticas pro monopólio, mas eu quero os dados. Vocês não serão os donos privados dos dados dos cidadãos do país. É isso que está acontecendo, Manuela, sabe? E é isso que é a tua pauta, que eu acho que você está na frente de todo mundo, que é o seguinte: olha, se não enfrentar essa questão aqui, não tem presidente eleito em 2022, não tem governo em 2022, não tem governabilidade, ou seja, porque eles controlam a informação, escolhem as pessoas e destroem com elas, né? E destroem países também, né? Controlam num grau a informação, Elias, que a nossa turma não tem ideia, certo? Porque a nossa turma está acostumada com um grau de informação que é uma fichinha branca com nome, endereço e telefone. Eu sempre me lembro de um dia na campanha presidencial que a Cris disse assim para mim: eu adoro o site, era uma companhia aérea, porque sempre que a gente vai perder o avião, eles me mandam a seguinte mensagem: oi, Cristina, percebemos que você está longe do aeroporto e vai perder o voo. Você não quer trocar o seu voo? Como é que tu gosta disso? É capitalismo de vigilância total, né? Então, de saber os teus passos, de saber os teus hábitos, de saber quem tu é, numa dimensão que nem tu, enquanto indivíduo, sistematiza, e que eles conseguem sistematizar de países inteiros, como fizeram do próprio Estados Unidos, na eleição que elegeu o Trump, como fizeram no Brexit, né? E como fizeram na eleição passada no Brasil, vinculando esses dados à disputa política, né, Elias? Não, e a China também, aí eu vou fazer. Aí já vou entrar numa. Eu não gosto de polêmica, vocês sabem, né? A China também é muito acusada de capitalismo de vigilância, né? Ou seja, porque a China tem hoje o sistema mais avançado do mundo de reconhecimento facial, é um país que tem sistemas de controle social que não são pequenos. Agora, a China é o alvo preferencial dos caras, né? Eu sempre trago um dado de que, quando acabou a União Soviética, descobriu-se que havia 200 mil pessoas dentro do Partido Comunista da União Soviética operando para os Estados Unidos, né? Vocês imaginem, por exemplo, a China hoje, quantas pessoas ali devem estar ali dentro operando e foi contra os interesses do Estado Nacional Chinês. Então, para o caso chinês, eu tomo lado, eu sou favorável à ampliação desse tipo de controle, porque o que está em questão é a estabilidade de uma sociedade de 1,4 bilhão de habitantes. Eles não podem se dar o direito de acontecer com eles o que aconteceu com o Brasil recentemente, ou seja, o Brasil foi desmontado em 5 anos a partir desse tipo de coisa, né? Então, as pessoas sempre vêm, nos debates que eu participo, sempre vêm me contrapor as minhas opiniões. Elias, você está defendendo o capitalismo de vigilância. Eu falei: não, meu amigo, eu estou defendendo eu estou defendendo o direito de um país usar a sua base de dados para poder se defender. Que, na verdade, né, Elias, existe um outro conceito que entra nessa discussão, que é um conceito muito pouco explorado pela esquerda em geral, que é a ideia de soberania nacional, né? Porque como o debate sobre projeto nacional é um debate um pouco atravessado, né, em função da ideia do nacionalismo da extrema-direita. Então, existe o nacionalismo da extrema-direita, projeto nacional, o internacionalismo, a relação... Isso tudo fragiliza muito o debate em torno do conceito de soberania nacional. Mas a verdade é que o mundo não chegou a uma equação, né, que possa garantir o enfrentamento às formas de vigilância individuais, porque é sobre isso que a gente fala também, né? O movimento hacker originário dizia, né, vigiar os poderosos e proteger os cidadãos, né? Mas a gente não conseguiu chegar nesse equilíbrio garantindo a soberania das nações. E é isso que o mundo viu acontecer nos últimos 5 anos com a interferência em todos os processos eleitorais do Ocidente, né? Foi isso que aconteceu, né? A soberania não se garantiu a soberania em função do uso desses dados. Eu lembro de um episódio muito celebrado pela esquerda e pela direita e por todos aqueles que são contra a bagunça das redes sociais, que foi quando o WhatsApp decidiu ele próprio suspender os debates de grupos na eleição espanhola. Como assim? No último dia, com todas as informações acontecendo, por que eles fizeram aquilo? Porque eles sabiam,
quais partidos e organizações tinham mais discussão ali. Então, esse é um debate de dados e daquilo que se faz em cima dos dados, de grande proporção, e eu acho que pouca gente entende, né, os movimentos, sobretudo da China e da Rússia, em torno disso, e o que significa o enfrentamento a essas empresas transnacionais, né, Elias, que têm um compromisso apenas consigo mesmo e com os Estados Unidos. Tem o Adriano aqui, eu vou começar a fazer um pouco as perguntas da turma. Claro. Posso, Elias? Claro. Ele fala, né? Ele chama de meu querido, o Adriano. Após a regulação das atividades de criptomoedas, estatização da educação, regulação dos entregadores de app, qual é o próximo passo da China, né? Eu acho que são 2 próximos passos que eu ainda não sei. Eu confesso que eu não sei qual vai ser o primeiro. Eu acho que é uma intervenção maciça na saúde, tá? E uma intervenção maciça no mercado imobiliário. Eu acho que são os 2 próximos passos a serem dados pelo governo chinês. Aliás, eu tô assim, eu aposto que vai ser um desses 2 setores aí a próxima vítima, né? Não é que é vítima, né? Mas é o seguinte, né? Demonstrar quem manda, né? Essa que é a questão, né? A China, pessoal, o que acontece? A China cresce durante 40 anos e ela cresce imersa em contradições, porque construir socialismo, pessoal, não é a brincadeira de amigo secreto entre as nações, e que eu vou lá, troco um brinquedo com outro país e tal, somos todos amigos, né? Você está construindo uma tentativa de uma nova ordem societária dentro de uma ordem que não é a dominante, que é o capitalismo. Então, muito do que nós vemos como contradições do capitalismo existe na China. Ou seja, a China também sofre dos males do capitalismo. Então, o que está acontecendo hoje na China é um movimento para o quê? Para enfrentar essas questões. Né? Então, é o que eu falo, ninguém aqui está querendo contar a historinha de Alice do País das Maravilhas sobre a China. A China é um país cheio de problemas. Cheio de problemas. Agora, é um país que tem um partido comunista no poder que conseguiu criar as pessoas, talvez as pessoas mais capazes do mundo para governar um país, então, talvez nasçam na China, segundo a revista Forbes de uns anos atrás, né? Ou seja, o departamento de organização do Partido Comunista é mais capaz do que qualquer seção de recursos humanos, um IBM da vida, vamos dizer assim, né? Surgiu aqui no debate uma pergunta que eu sempre gosto de refazer, Elias, embora a gente já tenha um vídeo sobre isso. Então, algumas dessas perguntas eu vou fazer para ti, tu vai responder, óbvio, mais curto, né? Mas tem vídeo sobre isso no canal. Mas as pessoas questionam o caráter do Estado chinês, né? E essa pergunta, mas que é, digamos assim, a maneira como a história é contada hoje, né, no Ocidente, de que a China seria um capitalismo de Estado, como sendo uma outra forma de capitalismo, que é algo que tu também debate muito. Eu queria ter a oportunidade de a gente falar isso na live, né, porque tem bastante gente assistindo nas minhas redes, na fundação, para a gente poder falar sobre esse capitalismo de Estado chinês, né? Sim. Primeiro que capitalismo de Estado já disse que é um pleonasmo, porque o Estado é uma criação do Estado, o capitalismo é uma criação do Estado, o mercado é uma criação do Estado, ou seja, as instituições de mercado são criações estatais e a moeda é uma criação estatal. Então, o capitalismo de Estado ele é um pleonasmo nesse aspecto. O capitalismo é uma criação estatal. Agora, o que caracteriza o capitalismo? Né? Primeiro, vamos pegar aqui no objetivo. Uma burguesia que controla o Estado Nacional. Ou seja, a classe dominante economicamente, aquele punhado de pessoas, manda no Estado. Não acontece isso na China. Né? Instituições liberais, ou seja, instituições políticas liberais. As instituições políticas na China não são liberais. E o terceiro, a primazia da propriedade privada sobre a propriedade pública. Isso significa o setor privado sendo o setor por onde nascem os chamados ciclos de acumulação. Também não é na China, ou seja, na China é a propriedade pública que é a geradora de ciclos de acumulação, e ao contrário, o setor privado da economia chinesa, ele é ancilar ao Estado, ou seja, ele depende de demandas do Estado para poder funcionar. A demanda que eu falo é compra governamental, enfim, essa coisa toda. Então, se a China é um país capitalista, é um capitalismo que foge a qualquer regra, vamos dizer assim, do que é capitalismo. Né? O que eu acredito que a China seja é um socialismo embrionário, em fase de teste, ainda começando, porque só tem 100 anos de socialismo, né, enquanto experiência humana. A comuna primitiva teve 5.000 anos, o feudalismo teve 3.000 anos, o capitalismo, na atual forma que nós conhecemos, teve 600.
E mais, ou seja, as institucionalidades políticas de tipo capitalista liberais demoraram 150 anos para se consolidarem. A China está ainda, eu acho que a China ainda está nos primeiros passos de uma sociedade que eu chamaria de nível superior, tá? Então, é um socialismo que está ali convivendo com o velho e com o novo o tempo inteiro. Agora, as formas históricas que surgem na China, porque é isso que interessa para mim, enquanto intelectual, são formas históricas que apontam uma estratégia de caráter socializante, e não de mercado, e não capitalistas, né? É assim que eu vejo, né? Uma das coisas que eu tenho pesquisado muito, né? Porque, desculpa eu ser longo nesse tipo de resposta, mas eu acho que a gente tem que ser implacável O pessoal conceitualmente. está adorando, Elias, pode seguir. A gente tem que ser implacável do ponto de vista conceitual para enfrentar certos debates. É muito fácil na academia e tal eu pegar uma frase do Marx, uma coisa assim, olha, o socialismo é superação da propriedade privada. Aliás, abolição da propriedade privada. O socialismo é a democracia dos trabalhadores do poder pessoal. Eu posso pegar essas duas, eu chamaria de forma histórica, né, e me refugiar nela. E quando me refugio nela, eu esqueço a realidade e vou fazer julgamento em torno de algo que não existe. Isso é o que eu chamaria de apriorismo kantiano, né? Ou seja, o checklist, né? Para ser tal coisa tem que ter A, B, C, D, E, F. Como não existe numa sociedade onde existem condições para a superação da propriedade privada e para que os trabalhadores controlem de fato o processo de produção de mercadorias, ou seja, um cara que tem um nível de consciência tal que ele sabe o que tem que fazer no processo de produção, até porque a China é um país praticamente rural ainda, para quem não sabe, né? Eu tenho que buscar cientificamente quais são as formas históricas que me aproximam disso, que é a abolição da propriedade privada, a democracia socialista. Eu chego à conclusão do seguinte, olha, o Marx colocava uma coisa, eu não gosto de citação literal, para quem me conhece sabe que eu não gosto disso, né? Mas o Marx fala em várias passagens e tal do socialismo como uma construção consciente de uma sociedade, tá? Então, quando eu olho para a China hoje e vejo, eu falo de 2 milhões de pessoas, eu sempre dou esse exemplo, né? São 2 milhões de pessoas que trabalham, que para mim é um homem novo e uma mulher nova sobre o socialismo, tá? São esses 2 milhões de pessoas. Que eles trabalham que são economistas, engenheiros e projetos, e trabalham com qual tarefa? A primeira tarefa é o catch-up tecnológico, porque não existe socialismo. Pessoal, a Manu sempre ela é muito crítica à esquerda, como eu, né? Não existe socialismo sem produtividade do trabalho maior que o capitalismo. Isso não é uma opinião minha, isso é objetivo, né? O socialismo, pessoal, é igual ao dependente químico em recuperação. Se ele não crescer o tempo inteiro, ele cai, né? O socialismo é a mesma coisa, ele tem que ultrapassar o capitalismo. E a métrica é a produtividade do trabalho. Então, esses caras têm que garantir catch-up tecnológico, ou seja, a China alcançar os países capitalistas desenvolvidos em matéria de ciência e tecnologia, o que não é fácil. E a outra tarefa é circunscrever o desemprego, uma circunstância restrita ao capitalismo. Isso demanda com que esses 2 milhões de pessoas, eles pensem em meios e maneiras de se gerar 13 milhões de empregos urbanos por ano no país. Pessoal, isso é um nível de planificação de economia e um nível de utilização da ciência em prol das pessoas, né, que nenhuma sociedade capitalista no mundo conseguiu fazer isso. A China está conseguindo. E eu termino dizendo o seguinte, que a China ela tem utilizado, aí já é minha viagem, tá, pessoal, para encerrar aqui essa coisa. Existem tecnologias disruptivas que surgem no seio das empresas estatais chinesas, o Big Data, inteligência artificial, 5G, que tem elevada capacidade do Estado chinês em planejar sua economia. Olhando do ponto de vista filosófico, isso significa elevação do domínio humano sobre a natureza. E quando acontece isso é porque nós estamos no limiar de um novo modo de produção. Em outras palavras, a China está arrastando para frente, pessoal, a fronteira das ciências humanas e sociais. A grande tarefa do cientista social hoje, comprometido com o socialismo e com essas questões mais de fundo, que não é o marxismo do jardim da infância, pessoal, estou falando de coisas um pouco menos superficiais, é descobrir esse novo que está surgindo na China hoje, né? E é isso que tem me movido ao longo dos últimos anos, é descobrir quais são essas regularidades novas que surgem na economia chinesa. Eu tenho colocado o meu melhor nessa tarefa, e agradeço muito a Manuela por me permitir, e a Fundação Maurício Queiroz, por permitir com que eu possa socializar essa agenda de pesquisa, por exemplo, que é, modéstia à parte,
é a fronteira do conhecimento nas ciências humanas e sociais, ou seja, eu tenho tentado trabalhar nesse nível de abstração. Elias, eu vou fazer um último bloco de perguntas, que são as perguntas aqui do chat, tá? Para a gente ir para a nossa última parte da live. Alguém perguntou como são os bancos na China. Existe um outro debate, que é um debate que também já deu origem a eu ia dizer a um filme, a um vídeo teu aqui recentemente, que é como é o internacionalismo do Partido Comunista Chinês. Tem um vídeo recente sobre Cuba e China, né? Que é um pouco sobre isso, mas eu te passo a pergunta mesmo assim. Tem duas perguntas mais complexas que eu vou sugerir que a gente grave vídeos, porque tem um debate surgindo aqui sobre o Tibete, e eu acho que é um debate que tu pode enfrentar num vídeo, mas na live, né, pelo pouco tempo, é melhor, o vídeo acaba sendo mais estruturado. E um outro debate que que aí eu não sei nem se cabe um vídeo, porque eu não sei, também não é a tua área de estudo, é mais opiniática daí, que é as razões pelas quais na China dá certo essa construção do socialismo. Eu boto entre aspas porque eu não gosto desse conceito de dar certo, né? Mas por que na China caminha a passos largos o desenvolvimento econômico e humano do país e na Coreia não? Essa era uma segunda questão. Enfim, e essas são as perguntas que passam por aqui. Primeiro, uma das características do sistema da China, que a diferencia dos países capitalistas, inclusive dos antigos estados chamados desenvolvimentistas, Coreia, Japão, etc., é que o sistema financeiro chinês é estatal. Então, na China, existe uma chamada repressão financeira, tá? Então, o sistema financeiro ele é completamente voltado, eu vou usar um termo aqui, é um sistema financeiro rio-ferdiniano, né, que é um pensador que pensou o sistema financeiro de longo prazo, né? É um sistema financeiro voltado para o aporte da produção e aporte do investimento de longo prazo, tá? Aqui, trocando em miúdos, que eu estou aprendendo isso gravando o vídeo, né? Estou indo que a tecla SAP, né? A China hoje, por exemplo, ela tem 30 bancos de desenvolvimento do princípio ativo do BNDES, né? São 4 bancos nacionais, cada província tem um banco de desenvolvimento e cada capital de província tem um banco de desenvolvimento. O papel desses bancos, qual que é o papel desses bancos? É criação de moeda, tá, pessoal? Não caiam nessa coisa de que o país tem que gastar, tem que arrecadar para poder gastar. Isso não existe, tá, pessoal? Tá? Isso é terraplanismo econômico, tá? O país, ele cria moeda, e a partir da criação de moeda, ele vai gerar efeitos de multiplicadores da economia, que vai gerar receita, essa coisa, etc, multiplicadores fiscais, etc, etc. Então, por exemplo, aqui, um banco chinês, por exemplo, o Banco Municipal de Xangai. O Banco Municipal de Xangai, Manu, outro debate que a esquerda brasileira está muito longe de fazer, quando fala em questão urbana, principalmente, o Banco Municipal de Xangai, ele foi responsável pela ampliação, por 57% do financiamento do metrô de Xangai. Hoje o metrô de Xangai é o maior metrô do mundo. Ou seja, é um banco municipal que cria moeda para financiar a expansão do sistema financeiro do metrô de Xangai. Isso se aplica desde o metrô de Xangai até os 40 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade que foram criadas nos últimos 20 anos. Tá? Ou seja, o papel do sistema financeiro, eu costumo dizer que os bancos é o coração e as empresas estatais é a alma, é o corpo, é o cérebro do socialismo de mercado, né? O Partido Comunista seria a alma, vamos dizer assim, né? Então, sem banco, pessoal, camaradas de esquerda, sem falar em banco, empresa, pessoal, não rola, entendeu? Não tem como construir uma sociedade de nível superior, tem que tratar dessas questões. Então, é o sistema financeiro estatal. Qual que é a outra pergunta, Manu? Que eu tive Covid, então... A outra pergunta era sobre o internacionalismo. Eu acho que... pessoal, eu sempre me posiciono, pessoal, aquele modelo antigo, pessoal, de você financiar países ou movimentos guerrilheiros pelo mundo, pessoal, todo mundo viu que deu errado. Ou seja, cada país ele vai encontrar o seu próprio caminho para fazer a sua revolução, tá? Eu acredito que a forma como a China pratica seu internacionalismo, primeiro, é dar de comer para 1,4 bilhão de habitantes, ou seja, e fazendo isso fora dos cânones do Consenso de Washington. E isso por si já mostra para o mundo, por exemplo, que existe vida fora do liberalismo. Por outro lado, a China depende hoje, por exemplo, a China, ela para manter sua taxa de crescimento e se manter enquanto tal crescendo, ela precisa que o mundo consuma os seus produtos. Então, para ela, não é interessante empobrecer o mundo. Então, para ela, exportar capitais produtivos é uma forma, não é? E sob condições completamente diferentes do FMI do Banco Mundial,
é a forma que ela tem, por exemplo, de ajudar, não gosto desse termo ajudar também, os países de desenvolvimento, né, enfrentar seus desafios. Então, por exemplo, eu sou do país lá do Sri Lanka, então eu tenho o FMI, o Banco Mundial e a China como me oferecendo dinheiro emprestado. As condições que a China empresta dinheiro são condições infinitamente melhores que as do Banco Mundial e do FMI, inclusive porque não tem condicionalidade, não quero mudar o sistema de governo, não quero que você privatize, não quero nada, eu quero só que você me troque isso por uma matéria-prima, ou a gente troca isso por investimento público, a gente pode fazer qualquer negócio, tá? Então, acho que a China tem uma forma internacionalista que eu acho que é a mais correta no mundo de hoje. E aqui dou um exemplo da Venezuela. A Venezuela, pessoal, para mim, colocar dinheiro lá, por mais que eu goste da Venezuela, que eu tenha essa relação toda com ele, até de coração com o Hugo Chávez, é fundo perdido, pessoal. E a China está colocando ali por ano quase $1 bilhão desde 2007. Isso não é qualquer coisa, né? Ou seja, a China está praticamente sustentando financeiramente a Venezuela enquanto está hoje. Cuba, já falei aqui no vídeo, ou seja, Cuba tem um déficit comercial com o mundo de $4 bilhões, e boa parte desse déficit comercial é financiado pela China. Isso não é qualquer coisa no mundo de hoje, né? E, enfim, o Tibete, eu posso falar disso em outro momento, Coreia do Norte é um caso muito especial, que eu posso um dia fazer um vídeo sobre isso, né? É um case muito especial de experiência, entre aspas, socialista, né? Ou seja, enfim, eu seria leviano se eu tentasse falar nisso aqui nessa live, porque é muita coisa para falar da Coreia do Norte, e daria 3, 4 vídeos a partir do que eu conheço da Coreia do Norte, né? Aqui acho que não é o caso falar em 3 minutos, né? O pessoal botou assim, alerta Elias Jabbour de polêmica. Mas a gente é bom o pessoal saber, né? Porque o pessoal fica ali, o nosso pessoal está muito pautado, Elias, por um tipo de debate que é muito violento e muito pouco produtivo. E o canal tem justamente a intenção, sobretudo no teu quadro sobre a China, de enfrentar assuntos polêmicos a partir de uma visão de quem estuda, de quem se dedica, né? De quem busca sair da superfície. Então, não existe assunto ruim, né? Às vezes eu vejo as pessoas, o Tibete é um assunto ruim, ou então, né, política do... Não, a gente está falando dos assuntos ruins. Por quê? Porque são esses assuntos ruins que criam, digamos assim, a imagem da China diante do Brasil, né, e que completam um sistema de desinformação. Então, é bom que o pessoal saiba. A gente tem feito, eu e tu, várias conversas, acho que a gente pode agendar de fazer de vez em quando, né, Elias? Eu adoro conversar contigo sobre isso, sempre aprendo também. Mas também, a partir das demandas de vocês, é que surgem os novos vídeos do Elias no canal. Antes, só para terminar, Elias, dizendo que na próxima semana tem um especial sobre o resultado das Olimpíadas, né, Elias? Porque então, não é qualquer coisa o impacto, né, do que é, inclusive, os Estados Unidos fraudando nos meios de comunicação o placar olímpico para não colocar a China no seu lugar, né, digamos assim. Segunda-feira vai ser um vídeo sobre o meu último livro, vai ser esse, porque as pessoas me pediram isso, né? A própria editora, as pessoas que me acompanham querem saber o que tem nesse livro, no meu último livro, porque eu vou lançar 2 esse ano ainda, pessoal. E também o especial das Olimpíadas, porque é piada pronta, né? Essa coisa dos Estados Unidos fazer, burlando o quadro de medalhas, é uma piada pronta, né? Uma coisa que é interessante, só para encerrar, né, cara? Que eles pintam os atletas americanos como símbolos de superação, como... nossa, são um self-made man, um self-made woman, ou seja, enquanto que os chineses são quase que escravizados a fazer aquilo que eles fazem, né? Ou seja, é muito impressionante a forma como eles tratam um país e o outro, até nessas questões de esporte, né? Exatamente. E qualquer pessoa que acompanha um atleta de alto rendimento sabe que uma das coisas, inclusive, mais complexas é como manter a saúde de um atleta de alto rendimento diante de treinos que são antinaturais, né? Porque aquela performance ali é a performance, aquilo que a gente vê que não, a gente fala, não é de Deus, né? É acima do que a gente conseguiria naturalmente. Então, são treinos que são, enfim, é ridículo o tratamento que eles fazem mesmo, que menospreza o que é a realidade desses atletas no mundo todo, né, Elias? A diferença é qual o suporte que esses atletas recebem para cumprir esse desafio, que é o desafio de se tornar atleta de alto rendimento. O pessoal aqui, alguém perguntou sobre pobreza na China, tem um vídeo muito bom no canal sobre isso. Assistam, agora a gente desliga a live, o pessoal que está nas minhas redes, sai daqui, vai lá para o YouTube, no YouTube coloca TV
Grabois se escreve exatamente como eu estou falando, Grabois. Vão lá, corram lá no canal e assistam os vídeos do Elias, que vocês já vão se surpreender que vários assuntos que vocês estão puxando aqui são assuntos que já estão respondidos lá com grande grau de profundidade e bastante simplicidade, porque o Elias se supera e está cada vez melhor. Se vocês verem do primeiro para o último, vocês vão ver que ele está cada vez melhor. O Elias falou do livro dele, eu quero fazer, a Luísa me mandou uma mensagem aqui, não esquece de fazer o jabá do teu. Na verdade, ele não é meu, mas eu quero mostrar o livro novo que eu organizei, que é um livro, essa capa aqui é a capa de ensaio, né, Elias, da editora, mas que é justamente um livro sobre, eu acho que é um registro histórico, né, Elias, porque eu consegui reunir Felipe Neto, Débora Diniz, o Glenn, o Jean, a Lola, o Lula, né, o Freixo, eu, o Orlando, o Pedro Alau, que é aquele cientista também que foi reitor da UFPEL, que coordenava o EpiCovid, e a Mônica Benício, justamente com registros das vivências de fake news, porque aquilo que tu fala do universal no particular, né, que tu sempre citas na tua conversa, porque a partir desses relatos pessoais, a gente consegue mostrar que, na verdade, isso que é contra mim, na realidade é um método, né, de pessoalizar para universalizar. Então, é dizer que eu sou hipócrita para universalizar e transformar a esquerda inteira nisso. É dizer que, né, então, cria a partir da narrativa do particular uma universalização, e o livro revela isso, e eu acho que vai ser um registro histórico do nosso tempo. Então, quem quiser, pode correr lá nas nossas redes, que a gente explica como vocês fazem para comprar, e todo o lucro de tudo no Instituto Se Fosse Você vira solidariedade, porque está muito difícil viver no Brasil, e como eles estão destruindo o Estado, a gente precisa fazer o nosso povo chegar vivo, né, Elias? Para construir outro país, a gente precisa do nosso povo vivo, alimentado, protegido desses governos que estão destruindo tudo, né? Eu acho que é muita derrota acumulada, né? Então, eu acho, Manu, que primeiro é agradecer o espaço da gente conversar, né? Você, enfim, não vou ficar falando óbvio sobre você, né? Mas eu fico muito impressionado com a sua resiliência. Eu sei que é difícil falar de viver num país passando pelas coisas que você passa, né? Eu temo pela tua vida, pela sua vida física, pela sua integridade física, né? E a sua insistência apesar de tudo, em continuar no Brasil ainda e falar que é comunista, né? Ou seja, isso é de uma coragem hoje política, intelectual, porque muito grande, né? Você tem esse plus a mais, você é do Partido Comunista, né? E, enfim, é exemplar a forma como você lida com essas coisas, ou seja, só ganha cada vez mais a minha admiração, da minha família, das pessoas que convivem comigo, né? E, enfim, eu fico emocionado quando falo dessas coisas que envolvem o Brasil hoje, envolve pessoas como você, enfim. Mas a gente Tá vai muito difícil. derrotar eles, Elias. Esses dias Vamos eles me derrotar. mataram no SUS, né? Eles me mataram, mudaram minha ficha. Eu disse, olha, lamentavelmente eu informo a vocês que eu estou vivinha da Silva e vou estar para assistir a derrota de vocês e ver esse genocida preso e a gente construir um outro Brasil. Então, Tem uma eu gosto... frase do Tá Lênin, quase. eu vou, Tá mais desculpa, perto do que já esteve, né? tem uma frase do Lênin que ele fala que é muito verdadeira, né? Quando tem a contra-revolução de 1905 na Rússia, em que existe uma dispersão completa da esquerda, as pessoas abandonando o Partido Comunista, o partido, aquela coisa, o Partido Operário Social-Democrata, e fala o seguinte: olha, pessoal, as apostasias tendem ao fracasso, né? A apostasia é a volta atrás, né? É o movimento de reação, né? Eu acho que vai acontecer isso no Brasil também. Essa apostasia vai fracassar. Eu tenho muita fé no Brasil, no povo brasileiro, e você me transmite muito isso, mano. Você também é parte desse povo e a gente está junto na mesma luta, na mesma organização, lutando pelo bem comum, pelo bem do Brasil e pela própria superação do capitalismo no Brasil, que não é nenhuma tarefa pequena, né? Mas é nossa, né? Não, não é não. Beijo bem grande, Elias. Gente, vocês perguntaram sobre pobreza, vocês perguntaram aqui sobre trabalho escravo, sobre tudo isso, já tem vídeo no canal, corram lá e assistam. Boa sexta, Elias. Fica bem, manda um beijo para todo mundo aí na tua casa. Tá sendo uma alegria conversar contigo quase toda semana aqui. Além das conversas no WhatsApp, conversar também fazendo esses vídeos, viu? Um beijo. Boa noite, Beijo. gente.